Os olhos nos permitem conhecer a realidade, o ambiente em que estamos e, dessa forma, interagir com ele. A luz é o elemento essencial para que esse evento ocorra. Porém, no meio do caminho, alguns problemas podem ocorrer e precisamos buscar formas de corrigi-los. Quando estamos com dificuldades para enxergar, geralmente nós consultamos um médico oftalmologista e ele nos receita óculos ou lentes de contato. O termo lente é atribuído a um objeto geralmente composto de vidro que, por apresentar uma ou as duas superfícies arredondadas, modifica a direção da luz, contribuindo para a formação mais nítida de uma imagem. As lentes são utilizadas em muitas situações. Algumas delas possibilitam a visualização aumentada dos objetos e outras a visualização reduzida. As lentes são utilizadas nos chamados instrumentos ópticos, como, por exemplo, óculos, lupas, microscópios, projetores, binóculos, telescópios, máquinas fotográficas e filmadoras. Esses instrumentos facilitam a observação das imagens. Entre os vários tipos de lentes que existem, as principais são as divergentes e as convergentes. Nas lentes divergentes ou côncavas, os raios de luz passam e sofrem um desvio e são separados para pontos diferentes, ou seja, nós dizemos que esses raios divergem, eles se afastam. Já nas lentes convergentes, ou também chamadas de convexas, os raios de luz passam por essa lente, sofrem um desvio e são direcionadas a um mesmo ponto, ou seja, esses raios convergem, eles se aproximam. As lentes divergentes reduzem o tamanho dos objetos ou do texto, já as lentes convergentes aumentam o tamanho do texto ou do objeto. Quando utilizamos uma lupa, por exemplo, para observar alguma coisa, nós enxergamos o objeto com um tamanho bem maior. Então, quer dizer que a lupa possui uma lente convergente. Como já estudamos, o processo de formação da imagem ocorre a partir do momento em que a luz entra em nossos olhos. Ela atravessa a córnea, o humor aquoso, entra pela pupila, passa pelo cristalino, pelo humor vítreo e incide na retina. Ao atingir a retina, a luz estimula as células fotorreceptoras, fazendo com que a imagem seja projetada de cabeça para baixo. Esse estímulo é convertido em impulso nervoso e encaminhado ao cérebro por meio do nervo óptico. Porém, um grande número de indivíduos tem dificuldade de focalizar imagens na retina. Em consequência disso, não enxergam com nitidez, pois a imagem formada não condiz com a realidade. Mas além da falta de nitidez ao ver os objetos ou ao ler alguns textos, existem outros sinais de que algo está errado com a nossa visão. Por exemplo, quando nós sentimos tontura, que geralmente acontece durante a leitura, quando temos dificuldade de leitura, precisamos aproximar ou afastar o livro ou o texto dos nossos olhos. Quando piscamos muito, com bastante frequência, durante uma leitura ou quando tentamos focar algum objeto, quando sentimos extrema sensibilidade à luz, não conseguimos abrir totalmente os olhos sem que ele fique lacrimejando em ambientes que são muito iluminados, e também uma das características, um dos sinais que são bem comuns é a frequente dor de cabeça quando estamos lendo ou estamos assistindo a televisão, utilizando o celular ou utilizando o computador e tablets. Distúrbios associados à visão podem estar ligados à focalização de imagens ou diretamente à estrutura dos olhos.
Essa limitação é corrigida mediante o uso de óculos ou lentes de contato, que proporcionam a adequação das imagens. Em geral, os problemas mais frequentes de focalização requerem o uso de lentes divergentes ou convergentes. Os problemas relacionados à visão mais frequentes são a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. A miopia ocorre quando a imagem é focalizada antes da retina e a pessoa tem dificuldade para enxergar objetos distantes. Para corrigir esse problema, é necessário o uso de lentes divergentes que afastam um pouco mais os raios luminosos, fazendo com que a focalização da imagem ocorra na retina. A hipermetropia, ao contrário, ocorre quando a imagem é focalizada atrás da retina e a pessoa tem dificuldade para enxergar objetos próximos. Para corrigir esse distúrbio, é necessário o uso de lentes convergentes que irão aproximar um pouco mais os raios luminosos e fazer com que a imagem seja focalizada corretamente na retina. Já o astigmatismo ocorre quando a curvatura da córnea ou do cristalino é irregular, causando um desvio irregular da luz. Dessa forma, a imagem fica turva e distorcida a qualquer distância. Para a correção desse problema, utiliza-se lentes cilíndricas que alongam alguns raios luminosos. Os olhos são órgãos extremamente importantes, pois permitem que vislumbremos tudo o que nos cerca. Entretanto, eles estão sujeitos a um sério problema dos tempos modernos. Quando utilizados excessivamente e muito próximos da nossa face, os computadores, os tablets, os telefones celulares e os aparelhos de TV podem prejudicar a visão. Entre as medidas necessárias para nos precavermos dos males ocasionados pelo uso exagerado desses dispositivos, podemos destacar: manter o monitor do aparelho a uma distância entre 60 e 70 centímetros do próprio rosto, ajustar a intensidade luminosa do monitor, tornando-a confortável, e, havendo a necessidade de uso prolongado, fazer pausas longas de pelo menos 1 hora. Nessa videoaula, você aprendeu um pouco mais sobre os problemas relacionados à visão e as formas de corrigir esses problemas. Você também conheceu os tipos de lentes e suas funções. Em nossa próxima videoaula, você aprenderá sobre os espelhos. Até a próxima aula!